Transação Tributária e Negócio Jurídico Processual do IBAT. Tenho satisfação de dar início ao segundo evento do comitê neste ano, agora na forma de IBAT Talks. Muito obrigado aos nossos convidados por aceitarem o convite para conversar sobre a transação federal por proposta individual, ou a chamada transação individual, que é a transação por excelência, aquela que demanda tempo, que exige muitos documentos, que exige muita negociação entre a administração tributária e o contribuinte, para se chegar a um consenso na delimitação das concessões recíprocas de cada parte. Nós já tratamos desse assunto no ano passado, num webinar no qual nós recebemos o Leonardo Alvim e o Frederico Bastos. Esse ano, nós estamos estudando especificamente o tema das transações individuais aqui nas reuniões do Comitê Temático do IBAT, e oportunidades como a deste webinar são excelentes para que nós possamos aprofundar nossas reflexões. A transação individual, ao mesmo tempo em que ela atua de modo instrumental, como instrumento, como veículo canalizador de solução de litígio tributário, e aqui é a linha que fez o professor Paulo Conrado, da GV, ela também potencializa a legalidade tributária. E aqui eu penso na linha do professor Noff, lá da UFMG. Enquanto a legalidade tributária implica o consentimento genérico da sociedade à cobrança de tributos, a transação individual ela particulariza esse consentimento em relação ao caso concreto. Isso mostra, mais do que tudo, a grande relevância que ela tem. Para fazer isso, para potencializar desse modo a legalidade no âmbito da transação tributária federal, a transação individual foi prevista como uma espécie da transação na cobrança da dívida ativa, que é uma das modalidades da transação federal junto com a transação do contencioso. A transação na cobrança da dívida ativa busca maior efetividade na cobrança dos créditos inscritos, e aí, com base na classificação da recuperabilidade desses créditos, lá naqueles ratings de A a D, também na capacidade de pagamento do devedor. Especificamente, a transação individual foi regulamentada no bojo da transação ordinária na cobrança da dívida ativa pela portaria PGFN 9917 do ano passado. Ela foi incluída esse ano, mais uma vez, no programa de retomada fiscal pela portaria 2381 de 2021, portaria PGFN. Isso significa, então, que a transação individual é vista pelo governo federal como um meio de estimular a conformidade fiscal relativa a débitos escritos em dívida ativa, mas é ainda uma transação para poucos devedores. Então, considerando o artigo 32 da portaria PGFN 9917, ela abrange o quê? Os grandes devedores com capacidade suficiente de pagamento, ou seja, aqueles devedores com débitos escritos em dívida ativa de valor superior a 15 milhões de reais. Ela abrange devedores falidos em recuperação judicial ou extrajudicial, em liquidação judicial ou extrajudicial ou intervenção extrajudicial. Ela abrange estados, Distrito Federal, municípios, entidades de direito público da administração direta. E ela abrange também aqueles devedores que têm débitos de valor consolidado igual ou superior a 1 milhão de reais e que estão suspensos ou por decisão judicial ou estão garantidos por penhora, fiança bancária ou seguro-garantia. Também considerando a transação individual, ela podia ser celebrada no ano passado no âmbito da transação excepcional na cobrança da dívida ativa. E aí ela era regulamentada pela portaria PGFN 14402. Nesse caso, a transação envolvia débitos de valor superior a 150 milhões de reais. Com a edição da portaria do Programa de Retomada Fiscal esse ano, que é a portaria PGFN 2381, vai ser novamente possível firmar a transação individual, observadas as regras da transação excepcional. E aí, no período entre 15 de março, não começou ainda, e 30 de setembro desse ano. Além dessas hipóteses de transação individual, tem uma novidade esse ano, que é a transação individual prevista no artigo 10C da Lei 10.522, que foi incluída lá pela Lei 14.112 do ano passado. É uma transação individual que abrange empresário ou sociedade empresária que tiver deferido o processamento de recuperação judicial, com um limite máximo de recuperação de débitos de até 70%, de redução de débitos de até 70%, e um prazo máximo de parcelamento entre 120 e 145 meses. Ela foi disciplinada especificamente no artigo 21 da portaria PGFN 2382 de 21. De acordo com o artigo 1º da Lei de Transação, a Lei 13.988, e de acordo com os princípios da publicidade, da transparência, todos os termos de transação celebrados têm que ser tornados públicos. Como isso é feito? Isso é feito mediante divulgação dos termos de transação no site da PGFN, e assim tem sido feito, resguardadas as informações protegidas pelo sigilo.
Só que a gente percebe, e isso é um problema, e a gente vai tratar desse problema aqui hoje, que nem sempre os termos de transação disponíveis no site da PGFN indicam claramente as informações que deveriam indicar, como as dívidas transacionadas e as garantias oferecidas. Há uma falta de uniformidade clara em relação às informações divulgadas. E o Observatório de Transações Tributárias, o Núcleo de Pesquisa em Tributação do INSPER, vem tratando desses pontos e vem produzindo um importante relatório de pesquisa sobre as transações individuais. Então, o ano passado foi produzida uma primeira edição do relatório, em setembro, e esse relatório abordou, essa primeira edição abordou os 9 termos de transação individual que eram públicos até aquela data. Esse relatório a gente discutiu especificamente no webinar no comitê com o Leonardo Alvim e o Frederico Bastos. Nessa semana foi publicada a segunda, e aí eu devo acrescentar, excelente edição do relatório, que aborda todos os termos de transação individual divulgados pela PGFN até 20 de janeiro desse ano, um total de 27 termos, né? Que inclui os 9 que foram abordados no relatório de setembro do ano passado e os 18 foram divulgados até 20 de janeiro. Essa nova edição do relatório, ela esmiuça bem, ela apresenta dados muito interessantes. Eu não vou adiantar muita coisa, porque senão vou acabar com tudo que a gente vai discutir aqui, mas ela mostra que, considerados 27 termos, foram transacionados cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais, com um desconto de aproximadamente 520 milhões e um saldo a receber de 885 milhões. Em razão dessa falta de uniformidade em relação às informações divulgadas, o relatório destaca muito claramente que não é possível aferir os valores exatos das dívidas transacionadas, dos descontos concedidos e dos saldos devedores, entre outras informações. Então, é importante a gente tratar desse tema aqui em muitos detalhes aqui durante o webinar. Para discutir o relatório de pesquisa, eu e minha colega Mariana Martins, que é diretora do IBAT, que nos auxilia bastante no comitê temático, nós temos a honra de receber 2 convidados excepcionais. Daniel Zugman é mestre em Direito dos Negócios pela FGV, é professor de Direito Tributário em cursos de pós-graduação Lato Sensu no INSPER, no IBMEC e na GV, é pesquisador do Núcleo de Tributação do INSPER, é advogado com atuação na área tributária e sócio do escritório BVZ Advogados. Já a Carla Nova é especialista em Direito Tributário pela BDT e pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC-Cogiás São Paulo. Ela é pesquisadora e professora na pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário no INSPER e advogada do escritório Manrique Vasconcelos Advogados. O Daniel e a Carla são, em conjunto com o Frederico Bastos e o Bernardo Alvim, os responsáveis técnicos pela segunda edição do relatório de pesquisa. Então, a ideia aqui hoje é fazer algumas perguntas ao Daniel e à Carla para tratar, para entender as análises quantitativa e qualitativa das transações individuais contidas no relatório e para entender como essa espécie de transação poderia ser melhorada. No final, como a gente sempre faz, a gente abre para o debate. Quem tiver interesse, peço que, por favor, encaminhe as questões aqui no chat do Zoom para que a gente possa abordá-las no final. Então, Daniel, Carla, boa tarde. De novo, muito obrigado por terem aceitado o convite. Eu vou passar direto para as questões, porque o tempo voa aqui nesses webinars. Para iniciar, vocês podiam explicar para a gente como surgiu a ideia da criação do Observatório de Transações Tributárias no INSPER? Perfeito, André. Boa tarde a todos. A gente agradece muito o convite, a oportunidade de estar aqui ao IBAT, na pessoa do André e da Mariana, e vai ser um prazer ter esse bate-papo. Bom, como que surgiu a ideia do Observatório de Transações Tributárias do Núcleo de Tributação do INSPER? Foi uma consequência natural das pesquisas que o Núcleo já vinha realizando a respeito do perfil do contencioso tributário no Brasil. Então, recentemente, esse grupo lá dentro do Núcleo, do qual a Carla também faz parte, divulgou um relatório em que identificou um estoque de contencioso de aproximadamente 5,4 trilhões de reais no Brasil. Então, a gente acredita na pauta da reforma tributária para a simplificação da legislação como uma das medidas para a redução desse estoque de dívida, mas, em paralelo, a gente também acredita fortemente no desenvolvimento dessas outras e novas medidas de resolução do passivo tributário, em especial da transação tributária. Então, por isso que a gente criou esse grupo e se propôs a fazer esse observatório e a produzir esses relatórios periódicos sobre a transação tributária. Perfeito. Então, como a gente falou, foi publicado nesse mês a segunda excelente edição do relatório de pesquisa.
que aborda os 27 termos de transação individual divulgados no site da PGFN até 20 de janeiro desse ano. Vamos tratar primeiramente da análise quantitativa desses termos de transação. Quais são os pontos dessa análise quantitativa que vocês gostariam de destacar e quais são os problemas que vocês encontraram para preparar o relatório? Oi, pessoal, boa tarde a todos. Agradeço também, André, Mariana, novamente, IBAT, pelo convite, estamos muito felizes. André, acho que o primeiro ponto de destaque da análise quantitativa desses 27 termos de transação individual que a gente analisou no relatório, o destaque é o aumento das transações divulgadas. Então, como você antecipou, nós agregamos 18 novos termos de transação, representando aí um aumento de 200% em relação à primeira edição do relatório. Isso é relevante porque, no nosso entendimento, ele demonstra a disseminação e a evolução do instrumento, a vontade do contribuinte e do fisco em acharem uma resolução consensual ali. Um outro dado quantitativo importante que nós observamos é que a maior parte das transações foram formalizadas pelas procuradorias da primeira e da quinta região. Foram 9 e 10 transações individuais disponibilizadas ali, respectivamente. A gente viu também que a maior parte das realizações são, de fato, realizadas por pessoas jurídicas, como intuitivamente a gente já esperaria, e que 1/3 das transações envolvem contribuintes que estão em recuperação judicial ou em falência. O que conversa muito com a portaria recém-divulgada, né? Outros dados quantitativos que são interessantes trazer aqui é que a gente achou ali um número médio de parcelas de 36,89 para débitos previdenciários, 70,96 para não previdenciários, e olhando ali para as garantias apresentadas nos termos em que elas eram divulgadas, a gente viu que preponderantemente a gente fala de imóveis, seguidos de depósitos judiciais, enfim, aí diversas outras modalidades. Quanto às dificuldades, André, a gente teve um pouco de dificuldade na análise quantitativa e aí, consequentemente, na qualitativa também, com relação à divulgação de alguns dados. Então, o valor total do crédito transacionado, o valor dos descontos, enfim, apesar dessas informações constarem em alguns desses termos, muitas vezes isso não era tão claro, então a gente precisou fazer ali uma análise um pouco mais dedutiva para chegar a determinados valores. Em outros casos, de fato, essas informações não constavam. E é por isso que vocês ressaltam bem no relatório que é aproximado, né? Tudo aproximado, não é exato realmente porque a informação não é fácil, não está acessível, infelizmente. Isso que você falou prejudicou um pouco a análise quantitativa. Então, vamos passar agora para a análise qualitativa dos termos de transação, que acho que isso é bastante relevante, né? O relatório afirma que a principal vantagem da política fiscal da transação tributária, e aí em comparação com os programas de parcelamento do tipo Refins, que foram editados às dezenas nos últimos anos, a vantagem da política de transação estaria na calibragem dos benefícios concedidos na transação em relação ao grau de recuperabilidade fiscal atribuído a cada contribuinte e a cada crédito específico. Eu concordo, gênero, número e grau, eu acho que está corretíssimo no que diz respeito ao modelo de transação individual. Mas a questão é, será que está correto no modelo de transação por adesão também? Aí lembrando que a professora Tatiane Psitelli defendeu recentemente no artigo que ela publicou no Valor, quanto ao modelo de transação por adesão, que há uma clara redução no âmbito de negociação. Claro, e essa redução corresponde o quê? A adesão do contribuinte a critérios estabelecidos unilateralmente. É isso que se faz, reduz a negociação para que haja adesão a critérios estabelecidos unilateralmente. E ela, como ela afirma, quem adere não verdadeiramente negocia. Ok? Por isso, a conclusão dela é que o Instituto seria muito mais próximo de um parcelamento qualificado pelos requisitos que aqueles que irão aderir devem cumprir do que uma transação no sentido verdadeiro. Essa crítica, eu e a Mariana já fizemos algumas vezes em alguns webinars aqui no IBAT. Eu queria saber de vocês o que vocês acham desse ponto. Legal, André. A gente concorda com a essência, tá, desse entendimento. A gente também acha que o ideal seria a gente ter um avanço de métodos de transação que permitam maior consensualidade, maior flexibilidade no desenho dos programas de pagamento, de parcelamento, de redução.
Porém, o que a gente prefere é louvar esse avanço que, a nosso ver, é extraordinário, do que era a política fiscal do Refis, né, que eram parcelamentos que beneficiavam todo e qualquer tipo de contribuinte, fossem aqueles que tinham saúde financeira, aqueles que não tinham, aqueles que eram devedores contumazes, ou mesmo aqueles que eram empresas idôneas, que estavam passando por uma situação difícil. Então, não havia nenhum tipo de critério, nenhum tipo de filtro para aproveitamento dos benefícios que os programas do Refis ofereciam. Os programas de transação, principalmente esses por adesão, em que pese eles não permitam, né, grande flexibilidade nos desenhos, nas condições desses termos, né, afinal são por adesão e a PGFN propõe o contribuinte aceita ou não. Por outro lado, do ponto de vista de política pública, a gente acredita que foi um avanço muito grande justamente por privilegiar contribuintes que realmente tenham a capacidade de solvência, de pagamento reduzida por alguma situação econômica específica, e, portanto, a nosso ver, é o início, né, do uso dessa ferramenta. É claro que tem muitos aspectos a serem aperfeiçoados, e a gente concorda que esse é um deles, certamente, mas a gente acha que a gente está caminhando e a PGFN tem dado passos largos nesse sentido, e a gente pode também abrir aqui que a gente tem mantido conversas com membros da PGFN, eles têm sido super abertos e solícitos em nos ajudar a obter dados, e estão sempre ouvindo as sugestões. Então, de modo geral, a gente concorda, sim, mas com esses pontos aqui, esse temperamento aqui que a gente faz. E um outro dado que a gente também precisa ter um pé na realidade é que não tem como a gente acreditar que para 5,4 trilhões de reais a PGFN vai sentar com cada um dos devedores para negociar um termo específico, né? Então, algum tipo de corte tem que existir. É claro que a gente pode sempre aperfeiçoar, melhorar, e acho que esse é o intuito, mas a gente concorda, sim, com a essência da crítica que você colocou. Sem dúvida, não dá para massificar a transação individual, não dá para massificar o modelo de transação nesse tipo de modelo de transação individual, mas melhorias acho que cabe. A gente vai conversar mais para frente sobre algumas delas, mas melhorias cabem. E as melhorias, inclusive, vocês até indicaram, mas antes, vamos cuidar de mais um probleminha, né, que é o grau de recuperabilidade fiscal atribuído a cada contribuinte, a cada crédito. O relatório destaca a existência de uma série de critérios a serem considerados pela PGFN na transação individual, e entre eles aqueles previstos no artigo 21 da Portaria 9917. Mas o relatório também salienta que não há o detalhamento na legislação do modo de combinação desses critérios para se chegar ao efetivo grau de recuperabilidade fiscal. O único lugar em que a PGFN deu este detalhamento foi, vocês dizem isso, vocês mostram isso, foi num vídeo da PGFN sobre o lançamento da transação excepcional. Então, a questão é quais são os problemas que isso acarreta. Será que, no limite, isso não poderia implicar, ou já está implicando, a gente não sabe, a concessão de descontos distintos para devedores em situação semelhante? Aí problemas de um princípio de isonomia mesmo? André, acho que muito na linha do que você mencionou antes, o Daniel também, acho que uma das grandes vantagens da transação, quando a gente compara com os programas de parcelamento especial, é justamente essa possibilidade de calibrar os benefícios de acordo com o grau de recuperabilidade dos contribuintes e dos créditos, né? Então, pensando nisso, nós fomos buscar essa metodologia de cálculo do grau de recuperabilidade. A gente sabe ali que a portaria da PGFN traz o rating dos créditos, que vai desde alta perspectiva até créditos irrecuperáveis ali no item D, né? E traz também os critérios para que se faça essa classificação. Mas não há clareza no detalhe de como todos esses fatores vão ser combinados. Então, é isso mesmo. Existe um vídeo disponibilizado pela PGFN, em que há a simulação ali do passo a passo para adesão à transação excepcional. Nesse vídeo há uma fórmula para o cálculo do grau de recuperabilidade, que considera ali diversos quesitos, né? E aí veio já o nosso primeiro ponto, que surgiu a necessidade de que haja uma divulgação ampla dessa fórmula para que
ela seja colocada no debate público e para a gente consiga aperfeiçoar sempre essa ferramenta, que acho que é a intenção sempre, né? E olhando para essa fórmula com mais detalhes, a gente ficou com 3 dúvidas ali principais, tá? Uma é se essa fórmula é utilizada para todas as espécies de transação, inclusive individual, ou, enfim, se há especificidades para cada modalidade de transação, se há algum dado que deve ser levado em consideração para indicar o grau para determinada hipótese. Não ficou tão claro no nosso entendimento a utilização dessa fórmula. Outro ponto é qual é a correlação entre o resultado final dessa fórmula e a classificação nos graus de recuperabilidade. Como a gente vincula uma coisa a outra, como a PGFN tem feito isso. Acho que seria algo interessante de ser trazido e a gente ter transparência e clareza na legislação, como está sendo feito. E um terceiro ponto é quais são as diferenças entre os benefícios que podem ser concedidos para aqueles classificados como difícil recuperação, em comparação àqueles que são recuperáveis. Então, quais são as diferenças? São diferenças de descontos, parcelas? O que a gente tem ali, né? Acho que essas são as grandes questões que a gente trouxe analisando isso. E aí, se isso implicaria uma concessão de descontos, não sabemos. A gente não consegue averiguar efetivamente se há essa concessão de descontos distintos para devedores em situação semelhante. Ou seja, já podemos ter um problema de isonomia que simplesmente não sabemos disso, né? Podemos estar nessa situação porque não temos acesso exato a esses dados. E aí eu vejo que, logo na sequência, essas críticas que vocês fazem, vocês dão uma sugestão bem interessante que eu gosto muito. Vocês mencionam o regime da Offering Compromise norte-americana, que é uma espécie de transação tributária norte-americana junto com outras, né? E essa espécie específica, essa espécie serviu de fonte de inspiração para a transação tributária federal brasileira. Diz a própria posição de motivos MP 899, que deu origem depois à lei que depois se transformou na lei de transação. A gente sabe que há 3 fundamentos possíveis para a Offering Compromise nos Estados Unidos, que são a dúvida quanto à possibilidade de pagamento do contribuinte, a dúvida sobre o mérito da dívida e a dúvida contra a efetividade da administração tributária. Tratando da transação específica, da individual, aqui a gente vê pontos de contato com a Offering Compromise fundada na dúvida quanto à possibilidade de pagamento do contribuinte. O relatório, já que existe esses pontos de contato, acho que é muito coerente o relatório sugerir, com base na disciplina da Offering Compromise, uma alteração na metodologia de cálculo do grau de responsabilidade fiscal. Seria interessante se você explicasse essa sugestão de alteração, porque eu acho muito relevante. Legal, André. Como a Carla mencionou, o que a gente identificou até por esse vídeo que a PGFN disponibilizou, em que há a simulação da adesão a uma transação e que consta essa fórmula que é utilizada para o cálculo do grau de recuperabilidade, o que a gente percebe é que os fatores que compõem essa fórmula, eles são muito relacionados às obrigações acessórias que o contribuinte entrega para a PGFN. Então, é o histórico de pagamento de tributos, a quantidade de cargos, postos de trabalho que a empresa tinha e tem hoje, enfim, uma série de informações relacionadas aos tributos pagos, né, o histórico da empresa, se houve redução no volume de tributos pagos, esse tipo de informação. E o que a gente percebe do Offering Compromise, que é esse instituto americano, que até segundo a exposição de motivos, né, que trouxe a regulamentação da figura da transação aqui no Brasil, ele faz referência a essa figura americana. O que a gente nota lá é que, sim, essas informações sobre o histórico de pagamento, as informações que o próprio IRS detém sobre o contribuinte, elas são levadas em consideração, mas também há outras informações sobre a situação econômica financeira do contribuinte que são analisadas para se chegar numa conclusão a respeito do grau de recuperabilidade que aquele contribuinte, aquele crédito representa. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o fisco solicita extratos bancários, né, da empresa para que eles possam averiguar o nível médio mantido no caixa da companhia. Um outro dado que eles solicitam é informações detalhadas sobre os ativos, né? Eles chamam de ativos realizáveis. Então, eles procuram entender, bom, esse contribuinte ele pode ter reduzido o seu histórico, ele pode ter
valores não líquidos, né, em conta corrente, em instituição financeira, mas eles têm alguns ativos aqui que têm liquidez e que poderiam ser vendidos sem prejuízo ao negócio, para que se levante um caixa e se pague ao menos parte do débito. Então, é uma análise, de certa forma, mais completa, pelo menos até onde a gente sabe, né, dos critérios que são usados aqui na PGFN, parece lá que a análise é mais sofisticada, mais completa, e o que a gente sugere é que a PGFN olhasse também esses outros elementos para chegar numa conclusão mais cercada de mais fundamentos, mais evidências. Então, esse foi o paralelo que a gente traçou ali no relatório. E é muito importante, porque é realmente uma avaliação mais pragmática, né, da situação, que é típico da administração tributária norte-americana, aliás, é bem mais próximo da realidade. E se a gente puder fazer isso na transação individual, melhor. Sem dúvida, é uma das melhorias que seriam para ontem, porque isso ajudaria bastante. Exato. Por exemplo, só complementando, desculpa te interromper, Claro, até pode falar. a situação do segmento econômico, né, do contribuinte. Então, a gente sabe que algumas dessas transações por adesão levam em consideração o impacto da pandemia, né, no resultado da empresa. Então, bom, vamos olhar, de repente, o setor de turismo, o setor de eventos, o setor de educação, o setor de saúde, que são setores que a gente sabe que foram bastante impactados, e entender qual que é a perspectiva de reaquecimento desse setor para daqui tantos anos, para a gente calibrar um parcelamento, por exemplo, que seja progressivo, mais para frente, né, considerando esse timing de reaquecimento. Então, a gente ficou com essa impressão de que lá no exterior há uma análise mais de negócio, mais econômica, não puramente concentrada no histórico do contribuinte, com base nas obrigações acessórias que ele entrega. Perfeito. Eu acho excelente. Eu acho que essa é uma ideia que realmente deveria ser posta em prática. Eu sei que no Congresso, acho que na Câmara dos Deputados, acabaram de aprovar um PL justamente pensando no setor de eventos, ou dos setores mais afetados agora pela pandemia, e a ideia seria criar uma transação específica para eles. Não sei se isso vai passar no Senado, não sei, ainda é cedo, mas o fato, pelo menos, a ser comemorado é que se está pensando em transação, não se está pensando em refis. Então, isso já é um reflexo de mudança de mentalidade. Reflexo muito positivo de mudança de mentalidade. Mas, repito, não sabemos se vai ser aprovado pelo Congresso e, se for, como vai ser aprovado pelo Congresso. Teremos que aguardar, né? Mas aí, voltando para a lei de transação, e aí voltando para um dos problemas que a gente já falou, ligado aos princípios da publicidade e da transferência. Todos os termos de transação celebrados têm que ser divulgados, resguardadas as informações protegidas pelo sigilo fiscal. É isso que permite que a transação seja efetivamente monitorada pela sociedade e pelos órgãos de controle. Mas o relatório detecta problemas, já falamos de algum deles aqui, vocês já adiantaram outros aí também, problemas na divulgação dessas informações. Quais são realmente as informações que não vêm sendo divulgadas e, na opinião de vocês, quais são as consequências desse problema em relação ao desenvolvimento da transação? André, quando a gente estava analisando os dados que a gente levantou durante a nossa pesquisa, e claro, considerando que devem ser resguardadas as informações sigilosas, né, porque a PGFN está vinculada a isso, a gente não conseguiu identificar com facilidade, ou não identificamos em alguns casos, alguns desses itens, e a gente elencou ali no relatório os mais importantes. Então, acho que um dos principais é quais tributos estão sendo transacionados. A gente tem ali nos termos se envolvem débitos previdenciários ou demais débitos. E aí você não tem a discriminação exata de quais são as espécies tributárias ali, quais são os valores. Isso é relevante para a gente identificar quais são os tributos que são mais transacionados ou menos transacionados, quais tributos até acabam gerando contencioso. Isso, a gente pode fazer esse estudo vinculativo, né? E todas essas informações, elas são úteis para a gente pensar em proposta, ferramentas de transação. Carla, desculpa, deixa eu só pegar o gancho disso. André. Eu acho que esse é um ponto interessante. Quais são os tributos que podem ser transacionados? A gente conversou sobre isso mais cedo, né? A portaria PGFN 2381, aquela que recriou o programa de retomada fiscal, ela afirma que as transações extraordinária e excepcional, elas agora abrangem a contribuição ao fundo rural e o ITR. Eu, sinceramente, entendia que essas espécies de transação já abrangiam o fundo rural e o ITR. Então, realmente, eu não entendi, porque a portaria PGFN falou isso. Então, sem dúvida, essa questão dos tributos, quais são os tributos federais transacionáveis, precisa de um maior detalhamento.
é um problema em que a gente está meio perdido, me parece. Não, a gente fiquei surpresa também, e isso só demonstra a necessidade, a importância de se trazer ali quais são os tributos que estão sendo transacionados, para a gente conseguir mapeá-los em todos os sentidos, né? Outro dado que a gente sentiu um pouco de dificuldade de identificar ali são os valores dos créditos tributários, tanto antes quanto depois da aplicação dos descontos concedidos nas transações. Idealmente já segregados ali em principal, juros, encargos, multas, enfim, acho que a gente tem termos que indicam apenas o saldo a pagar, tem outros termos que não, tem um termo especificamente que não chega nem a mencionar o saldo a pagar, então essa informação ela é super importante para a gente verificar se os descontos estão sendo, os descontos previstos estão sendo observados e como eles estão sendo aplicados. E aí isso já puxa o gancho de um outro item importante, que é a identificação expressa ali do percentual de desconto. Então, alguns termos não trazem a informação do percentual de desconto exato aplicado, e a gente não consegue justamente ver a observação da lei exatamente nesses termos de transação. Algo que também não foi disponibilizado em alguns casos e que a gente entende que seria muito positivo são os anexos. Então, quando a gente lê a íntegra dos termos, são mencionados os anexos e ali a gente imagina que constem informações mais detalhadas. Então, a natureza dos créditos, quais são as garantias, eventualmente até mesmo os descontos, enfim. É claro que muitas dessas informações podem estar resguardadas pelo sigilo e a gente sabe que a PGFN tem se esforçado muito com as transações tributárias e que exigiriam um esforço hercúleo ficar ali tarjando todas as informações, mas é importante a gente ter conhecimento do máximo de informações possível para a gente conseguir aperfeiçoar o Instituto da Transação Tributária. É como se tem alguns casos, né? A gente mencionou, uma das transações a gente pode mencionar porque ela é pública, do Cruzeiro tem todos os dados. O termo de transação do Cruzeiro é realmente super completo, a gente conseguiu, acho que praticamente todos os dados, né, Daniel, da pesquisa na transação do Cruzeiro, e enfim, e se já existe um modelo assim, porque os outros também não podem ser. Exatamente. Só por curiosidade, pelos dados que a gente tem hoje disponíveis, o maior desconto nominal aplicado até o momento em transação individual é justamente o caso Cruzeiro. Então, a gente consegue fazer isso. Por isso que ela é a mais completa também no site? Não sei, bem possível, né? Só um complemento também a isso, para ilustrar a nossa preocupação e do impacto prático que pode ter essa ausência de dados mais transparentes. Um ponto que me preocupa especialmente é justamente o caso das garantias, né? Então, a gente verifica que tem vários termos de transação que concedem parcelamentos dentro do prazo máximo de 84 meses, ou tem um caso lá que é da Unimed, né, que aí é cooperativa médica, que vai até o teto, que é 120 meses, se eu não me engano, e em alguns desses termos a gente não sabe se tem oferecimento de garantia, em alguns até consta que houve oferecimento de garantia e alguma listagem ali da natureza das garantias, mas a gente não sabe o valor que foi garantido. E como a gente sabe, para quem está acostumado na prática, na lida de contencioso tributário, esse é um dos principais pontos que pegam, né, em discussão de execução fiscal, exceção, embargos de execução. Então, saber o que está sendo acatado como garantia pela Procuradoria e em que percentual essas garantias correspondem ao total do débito transacionado, a nosso ver, é algo muito importante para garantir homogeneidade e isonomia, né, nesses termos de transação. É indispensável, sem dúvida, é indispensável. E também, até a indicação expressa, a gente estava falando tanto do grau de recuperabilidade, esse é outro ponto que poderia estar expresso, poderia estar bem trabalhado nos termos de transação, para que a gente possa estabelecer justamente essa relação entre o que é os benefícios que foram concedidos e qual é o grau de recuperabilidade daquele contribuinte, daquele crédito. Facilitar os critérios de comparação e ajudar as pessoas que tentam trabalhar com o Instituto a trabalhar de uma forma clara, né? A poder ter uma previsibilidade para quando você vai conversar com algum contribuinte que precisa transacionar, com o que ele pode esperar. E hoje a gente não pode ter isso. A gente realmente não tem isso.
Exato, a gente tem casos lá que foram aceitos veículos imóveis. Bom, será que eu posso me pautar nesse caso, se eu for propor uma nova transação? Difícil saber. É bem... Não sabemos se é algum problema institucional ou não, mas acho que não. Eu acho que simplesmente não existe ainda um manual interno que preveja essas situações. Talvez cheguemos a isso. Exato, essa é justamente a conclusão desse ponto, tá? O que a gente sugere é que tenha um checklist, um manual interno, um modelo padrão de termo de transação que seja difundido dentro da própria PGFN para que a gente tenha termos mais homogêneos, porque a gente tem termos desde 2 páginas até termos bem mais completos e detalhados, como o caso do cruzeiro que a gente estava falando. Isso. Passando, talvez, então, já que a gente está levantando esses problemas e vendo as questões que poderiam ser melhoradas, eu tenho que tratar de uma sugestão que eu tratei já no primeiro Congresso Internacional do ano passado, no primeiro Congresso Internacional do IBAT no ano passado. Eu defendi, e no painel estava o Leonardo Alvim também, eu defendi a necessidade de aperfeiçoamento da transação individual com a especificação por estado ou por região de uma definição específica de grande devedor. Então, o que significaria? Significaria uma adaptação dos patamares mínimos de valor para a transação individual. Se é de 15 milhões para aquela transação ordinária, que ainda é ordinária, poderia ser talvez de 10 milhões, de 6 milhões, dependendo do estado, 5 milhões, dependendo da realidade econômica e do segmento de determinado estado. Se é no caso da transação excepcional, e aí o patamar é de mais de 150 milhões, seria pensar também, de acordo com determinado estado, se esse patamar é adequado ou se poderia ser reduzido. Porque o Brasil, vocês sabem melhor do que eu, é muito díspare, é muito diverso, as realidades econômicas são muito diferentes e parece que não dá mais para trabalhar. Eu acho que já chegou um momento, depois de mais de um ano de transação individual, de poder fazer um teste em relação a isso. Eu lembro de ter lido um artigo no Jota, e aí é do grupo de pesquisa do professor Paulo Conrado, mostrando que em alguns estados, considerando esses patamares, você tem 1 ou 2 contribuintes que poderiam fazer transação individual. Então, me parece que esse é um problema de fácil resolução, e me parece que isso poderia... Uma das óbices que é levantada, acho que foi levantado pelo Frederico Bastos, o ano passado, foi... Um dos óbices seria, bom, mas se você fizer isso, você vai levar que contribuintes se mudem, se deslocalizem para determinados estados, no qual eles possam fazer melhores transações, valores mais baixos. Não, eu diria que aí a gente pode estabelecer contribuintes a partir de tal data, podem fazer transação, contribuintes localizados a partir de tal data em determinado estado, podem fazer transação considerando esses valores menores. Eu acho que isso dá para resolver. Eu acho que era uma coisa que a PGFN já poderia pôr em prática para melhorar, para aperfeiçoar um pouco mais a transação individual. O que vocês acham? André, eu concordo integralmente com você. Acho que o Brasil, enfim, é um país de dimensão continental, e a fixação desses pisos é um ponto muito sensível e ele precisa ser tratado com muito cuidado. Você trata de uma realidade de um determinado estado e ela não é comparável à de outro, e aí mesmo assim a gente está tratando de grandes devedores que, como você mesmo disse, muitas vezes alcançam quantos, né? Exatamente. Durante a nossa pesquisa, a gente identificou ali que em 2 das 27 transações individuais, os valores transacionados eram inferiores ao piso de 15 milhões previsto na portaria 9917. E aí, não há uma indicação clara nos termos de transação quanto a isso, o porquê isso aconteceu, então ainda é possível que esses valores indicados nos termos não correspondam ao valor total dos créditos elegíveis. Enfim, a gente pode entender que o piso foi respeitado, e não só aqueles que constavam ali, mas fato é que a gente não conseguiu identificar a justificativa. Isso é importante, até para a gente ter clareza se a gente está falando aqui de uma regra que comporta exceções pela PGFN, e aí quais são essas exceções e como esses contribuintes que hoje estão fora desse piso, como eles podem levar isso, como eles podem tratar isso junto à PGFN, e até mesmo para resguardar o princípio da isonomia. Acho que é o principal aqui, que a gente tem falado bastante. E outro ponto interessante é que quando a gente está falando do piso, isso tem gerado contencioso. Então, a gente já sabe de medidas judiciais ajuizadas por contribuintes para debater esse piso de 15 milhões, quem são os grandes devedores e onde. Então, esse critério único de uma ferramenta que vem reduzir o estoque de contencioso tem gerado
um novo contencioso. Então, acho super relevante essas questões serem realmente repensadas, considerando agora 1 ano já de transações, como a gente consegue aprimorar esse instituto olhando para os 15 milhões. Ótimo, fico feliz que vocês concordem, que você concorde. Eu acho que, às vezes, a crítica que fazem quando eu sustento isso é que talvez a velocidade do mundo, a velocidade como as coisas estão acontecendo nesse período de pandemia já estavam, mas agora parece que se aceleraram mais, né? Essa velocidade contamina as críticas. A gente quer que a transação individual melhore mais rápido. Só que, por outro lado, eu acho que o grande receio é que é o medo de ter uma boa ideia como a transação e a transação individual não evoluir mais e ficar, enfim, ser substituída em algum momento por algum refis, algum PERT Covid que seja criado, e isso acaba prejudicando o instituto e evitando que ele se desenvolva. Então, eu acho que quanto mais rápido ele se desenvolver, mais rápido a gente tem a chance de criar uma cultura de transação mesmo, né? E aí a gente acaba com essa cultura absolutamente prejudicial de um refis por ano. Mas, enfim, só uma ilustração prática e corroborando também a sua observação, que eu concordo, a gente chegou a ver situações muito curiosas de contribuintes que têm lá 14 milhões inscrito em dívida ativa, e ele não atende ao piso de 15 milhões. E, bom, ele pode, então, confessar mais 1 milhão de débito para entrar nos 15 milhões e se beneficiar. Então, esse piso restrito e inflexível, ele gera algumas gray areas, assim, que é muito curioso, né? Então, se eu tenho 14 milhões e 600, eu posso falar, eu vou pagar mais 400, então escreve aí mais 400. Gera situações, assim, um pouco... reais. É o que a Casa falou. Você tem que litigar para acabar com o litígio depois, é isso. Exato. Você tem que litigar para conseguir transacionar. É uma situação paradoxal, né? Pô, eu quero acabar com o litígio, não litigar mais. Exato. Ou a situação de alguém que tem lá 13 milhões na dívida ativa e mais 5 milhões na Receita Federal. O que eu faço? Eu peço para inscrever, a PGFN inscreve, eu entro com o mandado de segurança, enfim, é o litígio em cima de uma ferramenta que deveria ser consensual, né? E a gente sabe que isso tem gerado contencioso, a gente acompanha nas notícias, enfim, tá? É um tema recorrente, a judicialização da transação. E é bom que esses debates abram espaço para a gente superar essa etapa. Exatamente, tentar acabar com essa judicialização, porque era só o que faltava, né? Tem um estudo paralisado por causa de judicialização também. Mas acho que vamos falar agora dos pontos positivos dos termos de transação, porque também são muitos, não dá para a gente deixar isso de lado. Quais são os pontos que, na visão de vocês, devem ser destacados nesse relatório? Legal, André. Acho que o grande mote aqui, o grande ponto positivo que a gente destacaria é que a gente, de fato, observa nesses 27 termos de transação que não é um produto de prateleira. Tá? De fato, fica claro que há um desenho específico para as circunstâncias de cada caso, e a gente percebe originalidade nas condições nesses vários termos. Então, só para dar alguns exemplos práticos, né, que acho que é até interessante para o público de advogados e contribuintes pensarem nas suas próprias situações, né? Então, por exemplo, flexibilização envolvendo garantias, né? Então, a gente vê que não necessariamente são exigidas as garantias da ordem lá da Lei de Execuções Fiscais, a gente vê aceitação de veículos, de imóveis, de recebíveis de contratos, de créditos de precatório. Então, há uma flexibilidade maior na aceitação de garantias, isso é bastante positivo, né? Tem vários termos com condições diferentes a respeito desse ponto. A questão da progressividade também das parcelas, né? Então, a gente viu que alguns dos termos, eles não são valores lineares, né? O parcelamento não é eu pego o total do crédito, divido em 84 parcelas e cada uma tem o mesmo valor. Então, foi desenhado para alguns contribuintes que fica aparecendo, né, da descrição que está disponível, que às vezes eles estão passando por uma situação momentânea agora de dificuldade de caixa, de desaquecimento da atividade econômica daquele segmento, e ele consegue um parcelamento que é progressivo, né? Então, começa com parcelas mais suaves e dali a alguns anos ele vai sendo aumentando o valor dessas parcelas, né?
ou períodos de carência, por exemplo. Então, a gente viu um dos termos de transação que a primeira parcela foi jogada para alguns meses após a celebração do termo, justamente para dar a oportunidade do contribuinte liquidar alguns ativos para levantar o caixa inicial para fazer esses primeiros pagamentos. Outras duas possibilidades bem interessantes foi um dos termos de transação permitiu compensação de crédito de precatório com parte do valor do débito. Acho que isso é bastante salutar, bastante interessante de destacar. E um outro muito interessante, meio que na contramão dessa recente notícia da criação de um comitê de auditoria dos créditos, da exclusão dos ICMS da base PIS/COFINS, é que num dos termos há uma previsão de que, uma vez liquidado, consolidado o valor desse crédito, de uma discussão que o contribuinte tinha sobre esse assunto, ele poderia ser utilizado para compensar também o débito transacionado. Então, esses são alguns casos... O termo menciona se é o ICMS incidente ou o ICMS recolhido? Não fala, não fala. Aí já seria demais, né? Eu gostaria que desse esse detalhamento. Pois é, também gostaria. Um outro exemplo interessante foi de uma empresa que estava para ser vendida, a empresa era devedora, e como condição do deal, o comprador impôs o saneamento da situação do passivo fiscal da empresa. Então, a PGFN levou isso em consideração e concordou que os vendedores pessoas físicas iriam transacionar e aquilo iria entrar na transação, aqueles débitos daquela empresa, desde que aquelas pessoas físicas não tivessem ganho de capital nessa venda. Então, teve uma circunstância específica ali de uma operação societária. Então, são alguns exemplos que mostram que há uma diversidade bem interessante das condições, das circunstâncias de cada uma dessas transações. E aí, eu fico me perguntando aí, Daniel, eu sei que a gente já conversou sobre isso e talvez vocês possam abordar isso agora ou na próxima edição do relatório. Será que esses pontos positivos, e eles são muito positivos mesmo, será que eles estão mais relacionados a aspectos individuais específicos dos procuradores que participaram das negociações, ou eles decorrem de uma orientação interna da instituição PGFN? Qual será que é o norte aqui? É uma boa pergunta, André. A gente promete que no próximo relatório a gente vai fazer essa correlação. A gente tem mapeado já todas as regiões, né, o número de transações por regiões, os nomes dos procuradores envolvidos, e para uma próxima conversa a gente promete que vai trazer esse dado aqui, se a gente consegue fazer um link de se é algo da figura de cada procurador, ou às vezes de cada região, ou se de fato é algo que é uma boa prática no geral dentro da Procuradoria. A gente vai conseguir identificar isso até com mais precisão, com o maior número de transações que a gente espera que sejam alocadas aí nesse novo relatório, especialmente de novas regiões. Hoje está bem focado ali em primeira e quinta região, então vamos esperar aqui um pouco mais de transações nas outras regiões para que a gente possa avançar e mapear isso com ainda mais precisão, né? Não, e tomara que a PGFN anote esses pontos positivos e comece a adotá-los em todas as regiões. Vamos ver. Mas aí, ok, já fica agendado o nosso próximo conversa aqui na próxima edição do relatório para tratar disso, porque eu acho que isso é bastante relevante. Isso ajuda a gente a prever um pouco melhor o que a gente vai ter pela frente da Procuradoria quando a gente estiver negociando uma transação, né? Agora, os próximos passos do observatório. O relatório afirma, li lá, em futuras edições vão ser analisadas outras espécies de transações federais, ou seja, transação por adesão, assim como as transações estaduais e municipais. Vocês já podem dizer que a próxima edição do relatório vai ter novidades nesse sentido, ou aí isso ainda está em discussão, talvez não seja a próxima edição, talvez seja a seguinte. E aí quais estados e municípios também, né? Legal, André. O objetivo é esse. Que na próxima versão do relatório a gente já inclua outras modalidades. A gente, na verdade, até para essa atual versão que a gente está discutindo agora, já tinha a intenção de incluir. Só que a gente se deparou com algumas dificuldades técnicas de analisar a matriz de dados da PGFN. Então, a gente está em contato com eles, a gente fez várias sugestões, estamos mantendo um diálogo com eles bem profícuo, de melhorias nesses dados, na planilha, para que seja facilitado o tratamento desses valores, desses números, e a gente consiga avançar com a análise. Isso estou falando das transações federais por adesão, né?
Com relação a municípios e estados, também a nossa intenção é passar a analisar esses programas. Claro que São Paulo, pela relevância econômica, sempre é um dos focos, né? O estado de São Paulo, o município que ainda não regulamentou, né? E a gente também gostaria, e até um dos pontos que a gente conversou mais cedo, de incluir alguns municípios que a gente sabe que têm boas práticas, né? Que já são reconhecidas, como é o caso de Blumenau, que acho que é o mais conhecido. Então, certamente, a gente pretende incluir esses outros programas na análise nos próximos relatórios. Perfeito, seria ótimo vocês... desculpe, Carla, pode falar. Não, imagina, desculpe, André, só complementando a fala do Daniel, esses dados da PGFN com relação às transações por adesão, eles são disponibilizados no site da PGFN, uma ferramenta bem bacana, inclusive. É um pouco difícil tratar, a gente teve um pouco de dificuldade de tratar esses dados para já trazer nesse relatório, mas você já consegue ali ter uma visão geral, quantitativa de algumas dessas transações e com certeza isso vai ser explorado no próximo relatório. Perfeito, eu acho ótima a ideia de vocês começar por Blumenau, porque realmente ganhou o Prêmio Novário no ano passado, é uma transação qualificada, é uma transação já testada, que produziu bons resultados e que tem excelentes pessoas tratando dela, tanto a doutora Ângela, doutora Cleide, o juiz que trabalha bastante com isso na marca de Blumenau, o doutor Emanuel. Acho que vocês teriam uma abertura excelente para mapear e para preparar o relatório lá, que depois poderia servir de modelo para outros municípios também, né? Enfim. Seria ótimo, acho que é ótima a ideia de vocês. E acho que, considerando a qualidade do relatório, acho que é de interesse de todos que ele seja o mais abrangente possível. Mas eu acho que com isso a gente esgota as dúvidas que eu tinha aqui. Eu acho que as falas de vocês qualificaram e facilitaram muito a compreensão do relatório de pesquisa. Eu acho que, tendo em vista a hora, a gente pode passar para as perguntas no chat. Deixa eu ver as perguntas aqui. A primeira pergunta da Mariana, nossa colega aqui no comitê. Se vocês acham que se há ambiente para um novo PERT, um PERT Covid, refis ou não? Quem gostaria de responder, por favor? Daniel, me complementa, tá? Tá, vamos lá. Mariana, enfim, como sempre, é uma decisão que acaba sendo muito política, muito mais relacionada ao ambiente político. Eu acho que a PGFN, tanto pelo que a gente vê em webinars que eles têm feito aí no último ano, quanto nas reuniões que nós mesmos tivemos com a PGFN, a gente vê que eles estão bem dedicados a transformar a transação em uma regra, e não o parcelamento em regra. Então, não sei, esse PL, vamos ver, acho que o nosso momento político não está muito fácil, mas, pensando no Instituto, acho que a intenção é que a transação vire a regra. Eu não vejo, particularmente, eu não vejo com tão maus olhos a ideia de propor um programa que também contemple os débitos administrados pela Receita. Porque, na minha visão, eu não vejo muita diferença entre o crédito que está inscrito em dívida ativa ou o crédito que é administrado pela Receita. Eu acho que faria muito sentido ter um programa que oportunizasse você regularizar o passivo, seja ele já consolidado em dívida ativa, seja ele ainda administrado na Receita. Afinal, para o próprio fisco pode ser interessante, né, essa antecipação de arrecadação. Então, eu não vejo com maus olhos isso. Acho que sempre é válido esses temperamentos, como a Carla colocou, de ter um programa que tenha filtros de seleção para que realmente permita a adesão daqueles que precisam, daqueles que faça sentido aos olhos da política fiscal. Mas acho que pode acontecer, é difícil a gente dizer, né? É igual discutir se a reforma tributária vai passar. A essa altura do campeonato, para ser sincero, não sei nem mais qual é o projeto de lei que está na mão, quem que está para onde. Então, assim, vamos ver, né? Mais uma vez, é um problema para explicar para investidores no Brasil o que esperar. Acho que ninguém consegue explicar o que esperar na próxima semana. Imagine a reforma tributária. Mas ainda sobre as questões do... Agora não é uma questão, é a constatação do Jardim Costa, que nós temos um ciclo vicioso aqui. É um ciclo vicioso mesmo. Tem um constante esforço para trazer ferramentas para ordenamento com o intuito de aliviar o contencioso tributário, que já está saturado, e todas as vezes a gente tem um efeito inverso de mais litígio. Todas as tentativas. É impressionante isso, né? Essa cultura do litígio continua permanecendo, talvez porque os institutos precisem ser calibrados
melhor calibrados e mais rapidamente. Talvez seja um ponto. Não, com Agora, certeza. uma outra questão. Desculpa, vocês querem comentar? Não, já estou até. Deixei uma anotação aqui, Daniel, para a gente levar para o grupo de mapear essas medidas judiciais decorrentes. Quem sabe aí no próximo relatório a gente também não mapeia as discussões que estão surgindo para a gente trabalhar melhor os pontos que estão chegando ao judiciário. Sem dúvida, é extremamente relevante. Contencioso judicial decorrente da transação. Excelente ideia mesmo. Sem dúvida. Aí é outra pergunta da Mariana. Vocês acham que a PGFN de alguma região vai aceitar prejuízo fiscal e base de cálculo negativa do CCL para abatimento da dívida transacionada? É uma questão que todo mundo queria que a resposta fosse positiva, sem dúvida. Olha, o presságio não é dos melhores, né? Porque a gente viu na lei 10.522, que foi recentemente alterada, essa previsão, né, no caso de empresas em RJ. Só que ao ler a portaria da PGFN regulamentando o tema, você não consegue identificar ali uma previsão específica sobre isso. Então, assim, tenho a impressão, não sei se foi um lapso que acabou não constando da portaria, ou se foi algo deliberado, mas, de todo modo, não parece que é algo que está em cima da mesa ali da PGFN. Então, eu acho que é algo que a gente ainda vai ter que brigar e acompanhar aí para ver acontecer. É curioso que eles só estão aceitando, a portaria menciona a possibilidade de uso do prejuízo no parcelamento, né? No parcelamento eles aceitam. Mas na transação, não. No novo parcelamento que foi criado pela lei, que está regulamentado pela portaria. Deixa eu ver aqui agora. E tem o Rodrigo Prado Gomes nos dá parabéns pela apresentação. Espera que a transação seja aproveitada para tentar desafogar o judiciário e pergunta se foi possível constatar um mesmo padrão nas transações firmadas, no sentido de uma mesma exigência feita pela PGFN de cada região. Eu acho que a questão é essa. O que vocês conseguiram verificar isso ou ainda não é muito específico, talvez para o próximo relatório? Eu acho que em linha com os pontos que a gente comentou aqui ao longo da conversa, essa questão da homogeneidade é o ponto que a gente mais assim criticou, né? É difícil você falar em homogeneidade porque você não tem uma série de informações. Então, muitas vezes a gente não sabe qual foi o desconto aplicado, qual era o valor do crédito antes, qual a natureza das garantias que foram exigidas. Então, assim, com relação aos termos e condições, a gente não tem clareza se o tratamento é homogêneo. Com relação aos documentos que são solicitados e as cláusulas mais padrão, isso tem uma certa homogeneidade. Então, dizer que o contribuinte assume o compromisso de que aquilo não está sendo realizado com intuito fraudulento, de que ele não está dilapidando o seu patrimônio de nenhuma maneira, de que ele assume o compromisso de que novos débitos serão quitados. Então, as exigências expressas previstas em lei, como regra, elas constam lá como compromissos do contribuinte. Agora, a aplicação dos descontos, as exigências de garantias, o número de parcelas, é isso que a gente tem dificuldade de dizer se tem tratamento homogêneo ou não. Até porque a gente tem visto uma evolução, né, Daniel? Assim, se a gente lembra dos primeiros termos de transação ali bem no início do Instituto, comparado com hoje, a gente já tem uma evolução, já tem algumas novidades, chegamos a ver até penhora de patente como uma forma de garantia. Então, a gente verificou, enfim, novidades a cada termo. Então, acho que é algo que vai estar em constante evolução também. O Jardes Costa se disponibilizou a ajudar o mapeamento de vocês. Eu acho que isso é o desejo de todos nós, tá? Todos nós eu realmente me voluntario também para ajudar, porque eu acho que o trabalho de vocês é indispensável no desenvolvimento da transação, sem dúvida. Legal. Frederico, por favor, considere. Não, eu só ia falar que são todos muito bem-vindos e se a gente tiver como disponibilizar, bom, é só procurar a gente também no LinkedIn, tem nossos e-mails, se eu não me engano, no relatório, enfim, a gente está super aberto para acolher novos pesquisadores e quem esteja a fim de apoiar e ajudar vai ser muito bem-vindo.
vai ter uma E avalanche debater o de relatório, né? vai ter uma avalanche de e-mail. Você sabe que você conseguiu isso, né? Agora você vai receber vários. Tudo bem. Pode vir. Quanto mais gente estudando, melhor. Beleza. Agora uma questão do Frederico. Aí ele está perguntando o que vocês destacariam sobre a nova regulamentação da transação para empresas em recuperação judicial. Tem um destaque, um ponto para chamar a atenção em relação a isso? Ou não? Acho que é muito nova, né? Não sei se... Quer falar, Carlinha? Fica à vontade, Dani. O que eu destacaria é, primeiro, que houve uma possibilidade de maior desconto, né, que antes era limitado a 50% do valor do débito e na transação da RJ ele pode ser até de 70%, né, então é um benefício maior. O número de parcelas máximo também é maior, né, então antes era 84 parcelas, agora é 120 parcelas, salvo hipóteses excepcionais que podem ser ainda maiores. Um ponto positivo é que essa transação por RJ ela automaticamente suspende execuções fiscais, o que não era algo dado nas demais hipóteses de transação, embora na prática a gente viu que nos termos de transação muitas previam a suspensão da exigibilidade dos créditos, suspensão de execuções fiscais. Que mais? Foi previsto expressamente a possibilidade de migração das eventuais transações firmadas por empresas em RJ, sejam as transações por adesão, seja a transação individual, que a gente viu que 1/3 dessas 27 transações são de empresas em RJ/falência, então foi prevista a possibilidade de migração, observado um prazo de 60 dias, lá contado da data da publicação da portaria. Então, acho que tem avanços, tem pontos positivos. Vamos ver também como é que vai acontecer, se esses termos vão ser publicados, e aí, certamente, à medida que esses dados forem sendo disponibilizados, a gente vai começar a tratá-los. Nesse ponto, eu só não entendi porque eles acrescentaram na Lei 10.522 e não na Lei 3.988. Mas, enfim, é só uma questão puramente... Acho que facilitaria colocar tudo na lei de transação, realmente, né? Mas... É uma sina nossa, né, no Brasil, fazer leis esparsas. Exatamente. E a gente tem que procurar em vários lugares para entender o que está em vigor. Sempre. Montar o quebra-cabeça. A Carolina Espósito também tem uma questão. Ela fala que no site da PGFN, quando se trata da transação individual, dá a entender que haveria espaço para transação individual fora do caso dos 15 milhões, são os grandes devedores, né? Nesse caso, olhando o grau de recuperabilidade do débito. Ela dá exemplo da empresa falida e de espólio. No entanto, nas portarias não consta isso de forma clara. Vocês conseguiram verificar se é possível essa transação poder partir do contribuinte? Eu não entendi isso. Pode repetir? A transação individual do contribuinte. E parece que aí a 9917 responde isso, e ela está lá, empresa em RJ, em estado, município, enfim, aí sem considerar o limite de 15 milhões. Me parece que aí, Carolina, está na própria 9917 a resposta a isso. Não sei se vocês pensam diferente. Se pode a proposta de transação individual abaixo do piso de 15 milhões. Abaixo dos 15 milhões vindo desses contribuintes. Ela dá o exemplo da empresa falida. Então, aparentemente pode, porque a gente verificou na prática, a Carla comentou que tem exemplos de transações de empresas em RJ e uma massa falida, que são muito inferiores aos 15 milhões, menos de R$1 milhão. E tem um caso de um espólio também, só que o caso do espólio não tem clareza dos valores, mas tem um dos 27 termos é um espólio. Então, aparentemente, parece que a prática está confirmando esse ponto aí que você verificou, Carol, no portal da PGFN, mas, como você bem comentou, não é algo que está previsto nas portarias, não é algo que está claro, pelo menos. E nem nos termos, né? Nos termos também não há uma indicação clara do porquê esses débitos transacionados especificamente estariam abaixo desse limite, porque isso seria aceito. Então, essa falta de clareza realmente tem gerado dúvida e tem deixado todos que vão transacionar um pouco inseguros. Seria fácil de resolver, né? Bastaria deixar claro no termo, mas enfim. Pessoal, eu acho que é isso. A Gabriela Paiva nos dá parabéns. Espero que as transações envolvam cada vez mais. A Gabriela é lá do Comitê Temático. Obrigado, Gabriela. Ela entende que é preciso cuidado em razão da isonomia e transparência de cada transação até para evitar contencioso. Sem dúvida, é o que a gente está conversando aqui. Precisa evitar esse contencioso e mapear esse contencioso para saber como acabar com ele, né? É isso. Vocês têm um comentário ainda sobre isso?
Não, já só ia falar que a gente está com a lição de casa aqui anotada e vamos incluir esses pontos nos próximos relatórios. Perfeito. Então, olha, eu queria continuar. Eu acho que a gente está esquentando aqui agora. Eu teria mais questões para a gente tratar da transação individual e do relatório de pesquisa, mas acho que, em razão do horário, já é hora de encerrar mesmo. Então, eu agradeço realmente. Muito obrigado pela ótima participação. Eu aprendi, eu tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante com transação tributária individual, como fazer um excelente relatório de pesquisa de transação individual. Vocês deram um exemplo, sem dúvida. Eu pergunto se vocês gostariam de abordar mais algum ponto, se vocês gostariam de fazer considerações finais. Carlinha? Não, acho que foi muito bacana participar do evento. Eu acho que saímos daqui com novas ideias para aprimorar nosso relatório. Agradecemos de novo o convite, o espaço, o debate. Os comentários foram super legais, as perguntas super pertinentes. E estamos abertos a ajudas, às críticas, sugestões. É assim que a gente aprende e melhora. E faremos, pode ter certeza. Nós agradecemos a participação de vocês. Já adianto que vocês vão ser convidados. No mínimo, na próxima edição do relatório, vocês já podem marcar uma data para participar aqui, por favor. Realmente a gente precisa de mais discussões como essa aqui hoje, mais relatórios como esse, para aperfeiçoar a transação individual. Isso é indispensável para o desenvolvimento da transação tributária no Brasil, tenho certeza. Então, muito obrigado a todos e a todas que acompanharam esse evento. Ele foi gravado, então ele vai estar disponível no canal do IBAT no YouTube, eu acho que já amanhã. Se alguém quiser discutir esse assunto em maiores detalhes, ou se tiver alguma dúvida, ou se quiser participar das próximas reuniões aqui do Comitê Temático do IBAT, por favor, pode encaminhar e-mail IBAT. Boa noite a todos, boa noite, Carla, boa noite, Daniel, e até a próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado. Boa noite, André. Obrigada.